gente continua repercutindo, então, as tensões entre Rússia e Ucrânia. Agora há pouco recebemos a informação de que a Rússia expulsou o vice-embaixador dos Estados Unidos e Washington disse que vai ter uma resposta aí. A justificativa dada por Moscou para a expulsão não está clara até o momento. A gente tem aí mais um desdobramento, então, dessas tensões após a Rússia garantir que não vai invadir. Essa expulsão seria mais uma intriga diplomática ou um sinal mais duro, professor? Eu acho que é um sinal um pouquinho mais duro, porque nós estamos numa quinta-feira, né? Na terça-feira, quando eu falei, olha, não está parecendo que eles vão arrefecer. E aí veio a notícia que eles estavam retirando as tropas. Agora acabou de vir uma nova notícia que eles não estão retirando as tropas. Veja, é difícil, cada um tem a sua narrativa, mas, por exemplo, ouvindo agora, 5 minutos atrás, vocês falando, que Donbass acabou acertando com um armamento militar pesado, etc., a gente não pode esquecer, até que nós já falamos aqui, que geralmente as guerras, as maiores guerras, ou até mesmo as menores guerras, vamos pensar assim, elas nunca começam com uma declaração explícita. Olha, estou declarando guerra com você. É sempre um tiro mal dado, é sempre um artifício que você deixou no lugar errado, é sempre um avião abatido que não deveria ser abatido. Então, às vezes, existe uma provocação de ambos os lados para que, no final das contas, a invasão ocorra. Então, aquilo que nós havíamos falado na terça-feira passada, parece que a tensão, de fato, ela diminuiu, mas ela não desapareceu. Porque se você pensar aqui, por que você mandou um embaixador embora? Veja, não dá para você saber, não dá para você, como eu sempre digo, lacrar, mas aparentemente, olha, eu te mando embora porque você está soltando mentiras. Provavelmente é o que Putin está falando, ou quer deixar transpassar ou passar esse tipo de informação. Eu já falei que estou retirando as minhas tropas e os Estados Unidos deliberadamente está falando que não. Então manda embora o embaixador. É verdade, não é verdade? Veja, aí acaba sendo um jogo de narrativas. Então, para Putin, ele pode estar dizendo, eu estou falando a verdade, e já que os Estados Unidos está dizendo que eu estou mentindo, então isso é praticamente expulsar o embaixador, etc., é praticamente o rompimento de relações diplomáticas. Isso é o primeiro passo de um estresse. Ninguém está falando que vai ter uma guerra Estados Unidos e Rússia, não é isso. Mas é uma escalada do nível de estresse de ambos os países, né? Então, isso, a tensão continua. A tensão continua, e é óbvio, o ser humano está sempre desesperado atrás de boas notícias, mas se continua a artilharia, se continua o armamento e aquilo não está sendo diminuído, aí você acaba se perguntando, olha, então por quê? E é verdade que, conversando até com alguns amigos da Polônia, da Península Báltica, eles falam, olha, o exército, entre aspas, vermelho, o exército russo, sempre esteve nesses lugares, ele sempre esteve cercando todas as regiões que não fazem parte do antigo Pacto de Varsóvia. Então, até que ponto os Estados Unidos estão exagerando na narrativa ou não, é difícil de dizer. E também vem aquela coisa, como nós estamos falando de mercado financeiro, se isso é verdade ou não, de fato, importa. Mas para o ativo financeiro, acaba não importando. Porque se o medo e a escalada do medo, quer ele seja verdadeiro ou não, o medo é verdadeiro, mas se está ocorrendo uma escalada na tensão ou não, isso acaba impactando o preço dos ativos de risco, que é aquilo que a gente achava que poderia arrefecer. Então ainda tem muito pano para manga essa história de Rússia para a Ucrânia. E o que eu quero dizer com pano para manga, já que nós estamos falando? Tá bom. E o mercado financeiro? Isso chama-se volatilidade. Achar que a tendência do petróleo agora de ir para 80 ou para 100, ele pode acontecer qualquer coisa. Mas a volatilidade é aquela coisa, o que o mercado tem receio é de incerteza. Volatilidade a gente pode até trabalhar, mas a volatilidade agora, me parece, em volatilidade em mercado financeiro, a gente chama o quê? Risco. Por que risco? Ora, se eu sei que só tem uma trend, uma tendência para o preço do petróleo, ou para o preço de qualquer ativo, que é subir ou subir pouco ou nem tanto,
pelo menos eu sei que a volatilidade não é tão grande. Agora eu já estou meio perdido. Eu não sei se sobe ou se desce. E isso traz mais risco para as minhas operações de banco, de tesouraria, para as minhas operações de fund manager. Isso traz mais risco para o mercado financeiro global.